Olá, eu sou Conjubaga Nakenda, você está no canal de Shiluma e nesse vídeo eu vou falar da lei dos círculos centrífugos na jornada de chamas gêmeas. O canal já contém extenso conteúdo a respeito dessa temática. Vou incentivar você a assistir os vídeos anteriores sobre lei da espiritualização, lei dos paralelos, lei das afinidades, entre outros vídeos que exploram a continuidade desses temas. Antes de você assistir a esse vídeo em específico, se possível, para você poder tirar melhor proveito sobre o que vai ser explorado aqui. Então, para quem tiver com essa disponibilidade de tempo, peço que dê uma pausa nesse vídeo, vá na nossa playlist de Chamas Gêmeas. Nós temos mais de uma playlist de Chamas Gêmeas aqui no canal. Assista esses vídeos que eu acabei de recomendar e então volte aqui para esse vídeo. Primeira coisa, eu quero definir duas forças, uma delas através da qual a lei dos círculos centrífugos vai imperar na jornada de chamas gêmeas, que é a força da centrifugação. A força da centrifugação pode ser visualizada em muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, a nossa máquina de lavar, muito provavelmente ela usa a força da centrifugação para tirar as manchas das nossas roupas. Por exemplo, em laboratórios em que eles precisam isolar certas substâncias ou componentes, eles vão usar essa mesma força para conseguir fazer isso com sucesso. O que nos diz a força da centrifugação? Ela nos diz que há uma pressão, o que é o mesmo que nos referimos a essa força, que puxa os elementos para longe de um círculo central, para longe de um centro circular. Então, a coisa sai do centro e vai para as bordas. E a gente tem uma força reversa, que é a força centrípeta, que vai, na verdade, então, puxar os elementos para perto, ou para um centro circular. Então, nós temos uma força de exteriorização, podemos assim dizer, e uma força de interiorização de elementos. Essa é a minha maneira falatoriamente de colocar a definição dessas forças. E aí, para esse vídeo, nós vamos nos focar na força centrífuga, ou seja, aquilo que afasta elementos de um certo centro circular. E aí, por que a gente chama essa lei da jornada de chamas gêmeas de lei dos círculos centrífugos? A menção aqui a círculos vai nos remeter, eu gostaria que remetessem vocês a um outro termo, que é o termo da ascensão. E para falar um pouquinho de ascensão aqui, a gente precisa diferenciar conexão de chamas gêmeas da jornada de chamas gêmeas. Eu sempre gosto de fazer essa diferenciação. O que é a conexão? A conexão está sempre aí. Ela vai estar sempre aí, entre você e essa pessoa. Afinal, vocês são a mesma alma em dois corpos diferentes, existindo simultaneamente no mesmo período de tempo da história do planeta. Então, assim, você pode ter a conexão sem ter a jornada. A jornada de chama gêmea passa a existir quando houve o reconhecimento desse fato que eu acabei de explicar, de ser uma alma dividida em dois corpos, por um dos dois lados da conexão, por uma das duas pessoas envolvidas na conexão, ou por ambas. E a partir daí, quando isso acontece parcialmente ou de forma completa, que a gente passa a ter uma jornada. E a jornada tem a ver com ascensão. E a ascensão tem a ver com um movimento circular. Então é daí que vem a menção de círculos na lei dos círculos centrífugos, tá? Porque a ascensão, que na verdade é a reunião de todas as partes da alma para ela poder deixar esse plano de existência material, humano e físico, ela não se dá em reta ascendente, ela se dá em círculos. Então forma um círculo, aí vai subindo, é uma espiral. Mas se você ver, cada trecho dessa espiral é na verdade um círculo desdobrado, que aí vai puxar uma alça para formar o círculo do nível de cima e assim por diante. Então por isso que a gente chama de lei dos círculos centrífugos. Então, com essa explicação, quando você
você está sempre conectado com a sua chama gêmea. Quer você se encontre com ela numa determinada vida, quer você não se encontre com ela, quer você esteja em comunicação com ela ou não. E aí, quando vocês reconhecem essa profunda conexão um no outro através do encontro físico, através de ver uma foto da chama gêmea, ou sei lá, tomar conhecimento sobre a chama via audiovisual, sem nunca ter encontrado com ela pessoalmente, começa então esse processo de subida de uma energia que, na verdade, é a sua alma, e ela vai subindo em círculos. E a produção desses círculos vai puxando coisas para fora, para além dos círculos sendo produzidos nesse processo de elevação da consciência das partes. Elevação das partes e da consciência que estão imbuídas nelas. Eu sei, tá uma explicação talvez um pouco complexa, mas o que você precisa entender sobre esta lei? Por que há uma exacerbalização da dualidade na jornada de chamas gêmeas, por exemplo, da dualidade na forma de pensamentos excessivos, na forma de emoções muito fortes, na forma até de outras questões humanas que estão tendo ali estão sendo determinantes para certas coisas que você está vivendo na jornada, é por causa desse processo dos círculos centrífugos. Então, o que acontece? A alma, você reconheceu a sua chama gêmea, certo? Isso ativou uma energia, vamos assim colocar, tá? Essa energia, ela vai andar em círculo. E conforme ela tá pronta para subir para um novo nível, para formar um novo círculo, aquilo que essa energia escaneou no nível anterior, ela vai puxar para fora. E aí ela vai subir, vai fazer um novo círculo. Quando estiver completando, aquilo que ela identificar nesse nível, ela vai puxar para fora. E assim vai formando essa coluna de círculos espiralados até você completar a iluminação da sua alma. E o que está sendo puxado para as bordas, vamos assim dizer, para fora do centro desses círculos de energia que estão sendo formados? Tudo aquilo que não é a alma. Tudo aquilo que aprisionou a alma nesta dimensão, podemos colocar desta maneira. Então, por que é uma jornada muito sofrível? Porque, basicamente, a alma, ela tá fazendo uma separação do joio e do trigo. Ela tá, na verdade, fazendo distinção do que veio com ela quando ela começou a encarnar em forma humana e daquilo que não pode ser levado junto com ela. E ela tá usando essa energia que foi disparada pelo reconhecimento seu com a outra pessoa para produzir esse processo de purificação. Então aqui a gente chega numa palavra muito importante sobre a lei dos círculos centrífugos, também chamada de lei das centrificidades. A jornada de chama gêmea, ela é, acima de tudo, uma jornada de profunda purificação em todos os níveis, para ficar mais fácil para a alma produzir a reunião de todas as suas partes, que vão para muito além de apenas você e sua chama gêmea como partes integrantes desta alma, para a alma conseguir deixar para ela conseguir deixar completamente esse plano quando chegar, esse plano de existência, quando chegar a hora determinada pela alma. Por que é relevante a gente saber sobre isso? Porque a gente passa a compreender, então, que o sofrimento nessa jornada, ele tem uma função muito específica. O sofrimento, ele não está ali de forma gratuita.
o sofrimento, o desespero, a dor, os desencontros com a chama, o que quer que você queira chamar, estão servindo a um processo de purificação. A alma está sendo purificada. Ela está se preparando para partir definitivamente desse plano físico. E ela usa 2 vetores de ignição dessa energia que vai ficar circulando nível por nível, que são as 2 partes principais dela encarnada no plano físico. Então, quando a gente entende que é um processo de purificação, a gente vai compreendendo porque a gente vai se deparando com coisas tão feias a respeito de nós próprios. Por exemplo, coisas que a gente nunca faria antes de encontrar a chama, a gente acaba praticando ou executando ou atuando certos comportamentos que são completamente descaracterizados de quem nós somos normalmente, para justamente conseguir a chama. Na verdade, a gente talvez nunca tenha feito isso nessa vida, certos desses comportamentos, mas talvez estavam lá impressos em algum nível da alma, coisas que trazemos de outras experiências no universo, ou aqui mesmo enquanto encarnados em outras vidas no planeta Terra, ou nas chamadas vidas passadas. Então, assim, tudo isso vai sendo trazido à superfície por esse movimento circular. E aí vocês podem observar como é um movimento circular que a alma está fazendo, com a energia que foi disparada entre você se reconhecer nessa outra pessoa e vice-versa, caso esse tenha sido o seu caso. Como é um movimento circular, então vamos pensar, quase completou um círculo, vai subir a alcinha para fazer o novo círculo, né? E a gente pensa assim, que os níveis, eles são horizontais. Então assim, o nível de cima, né, a argola de cima, ela vai estar paralela à argola de baixo, mas não necessariamente. A alma pode fazer um círculo inicial, fazer a alcinha para subir, e o círculo do nível de cima é atravessar o círculo de baixo. E aí o próximo círculo, aí sim, voltar a ser na horizontal. E aí outro na horizontal, e pode ter outro que atravessa a argola de baixo. E aí outro que atravessa a mesma argola. Então assim, não tem direção. Entender isso é muito importante para compreender outra coisa. Por isso que às vezes parece que nós estamos... você fez todo o trabalho energético, trabalho de alinhamento, e parece que você está retornando, nada, você retorna para hábitos ou para energias as quais você já havia liberado. E é por causa do entendimento dos círculos. Como alguns círculos eles atravessam outros, às vezes parece que você está revisitando uma certa coisa, mas você está andando em paralelo a ela. Você está visualizando novamente, mas não é necessariamente para você trabalhar nela. Outra questão dos círculos ainda nessa coisa de, às vezes, reincidências na jornada, de coisas que você fala, mas putz, já trabalhei isso antes, por que isso está voltando? Porque às vezes você completou essa energia da alma, ela completou um círculo, antes de puxar você para a formação do novo círculo num novo nível, aqui no puxar dessa alcinha para fazer a conexão com o próximo nível, é disparado toda a energia que precisa ser liberada, ou seja, a energia que a alma não vai carregar com ela para o próximo patamar. E aí quando você chega no outro nível, às vezes tem mais dessa mesma energia que você já trabalhou, mas num nível diferente. Então, é a mesma energia num nível diferente. Então você vai meio que revisitar a mesma energia num novo contexto. Então, é importante entender esse movimento geométrico, eu posso assim dizer, para a gente compreender como que está se dando todo esse processo de purificação. Então, o que eu quero que vocês guardem da lei dos círculos centrífugos? A alma, ela está construindo mesmo uma estrutura de ascensão. E ela caminha por essa estrutura imaginária em forma de círculos. O que ela usa para formar esses círculos? Ela usa a energia disparada pelo reconhecimento que você teve, o reconhecimento interno de que essa pessoa é você. Como uma outra encarnação, é você numa outra vida.
é você sendo uma outra pessoa simultaneamente, a encarnação que você está tendo nesse exato momento. Então, a alma ela anda em círculos, e aí, entre a troca, entre a formação do círculo, entre a finalização da formação do círculo anterior e a formação de um novo círculo, vai ter uma liberação. Então, geralmente, são momentos assim, são períodos bem conturbados. Eu vou te dar um exemplo. Se você trabalhou em várias coisas internas, estava bem, aí do nada começa a aparecer novas questões internas e é muito intenso. Não é a mesma intensidade que a intensidade anterior, porque aquela era referente a outras questões pessoais, mas ainda assim é um intenso que você reconhece. Agora, tratando de novas questões, saiba, você está prestes a subir para um novo patamar, para a alma formar um novo círculo. E esse puxar das energias que não servem para a alma mais, que ela não vai carregar com ela para outro nível, sempre acontece nessa transição de círculos. Os círculos, eles não são empacotados assim, horizontalmente e subindo verticalmente. A estrutura de energia da alma está subindo verticalmente, mas às vezes os círculos, eles também ficam transversais, eles ultrapassam, atravessam o círculo anterior, antes de se reestabilizarem numa rota, vamos dizer, horizontal. Então a alma ela vai decidindo como ela vai desenhando esses círculos, mas sempre está subindo um pouco mais para cima. É uma jornada de purificação, e o humano sofre muito com essa purificação. Ele sofre muito porque ninguém quer sofrer, certo, gente? Ninguém quer sofrer. Nós estamos num corpo frágil, um corpo físico frágil. Nós temos um emocional, no geral, em grande parte, muito avariado, porque nós não temos uma educação psicológica na nossa educação básica. Então esse psicológico vai sofrer também, o emocional vai sofrer. Nós vivemos numa sociedade que está mentalmente doente, então a maioria dos pensamentos não são nada positivos, e não estão nada alinhados com a verdade da alma. Então esses pensamentos vão te pressionar, vão se sentir pressionados, porque tem todo um processo aqui de escaladura, tem todo um processo aqui da formação de uma estrutura. É como se a alma estivesse basicamente criando, sabe, aquela estrutura, aquele hangar que a gente vê nos Estados Unidos, em várias estações de lançamento de foguetes, para ela conseguir se lançar, fazer o lançamento de si mesmo para uma outra dimensão. É uma coisa meio curiosa, mas é isso. Então, assim, toda vez que você estiver passando por sofrimento nessa jornada, quer seja uma nova questão trazida ou a aparência de uma questão velha já tratada, saiba que nesse exato momento a alma está aplicando aí a lei centrífuga. Ela está prestes a mudar de patamar, ela quase completou um círculo de energia, ou está prestes a completar, e nesse momento, nesse impulso, né, de um patamar para subir para o próximo, para começar a formação do novo círculo, uma energia puxa tudo que não vai caminhar junto com a alma para o próximo nível, para as bordas, ou seja, para fora. E aí, para fora daquele círculo primário que acabou de ser formado, e você experiencia isso como a exteriorização de questões internas. Lembra que você também é um círculo da alma. Então, questões suas internas são puxadas para fora para que você visualize. Quer você visualize assim, que essa questão é puxada para fora no sentido de chegar à superfície da sua consciência. E aí você vai ter que tratar daquilo, você vai tomar conhecimento daquilo, você vai ter que lidar com aquilo. Ou que é na forma mesmo de situações que vão refletir de volta para você questões que você ainda não havia observado sobre você. Então, nesses momentos, lembrar, tô sofrendo agora porque a alma tá ali, né, completou, vamos dizer, um andar do edifício dela de lançamento, de sua total liberação do plano material, e ela tá prestes a ir pro próximo patamar. Ter esta consciência vai te acalmar,
porque você pelo menos sabe que o seu sofrimento está servindo para alguma coisa. Para alguma coisa que você não entende completamente, para alguma coisa que até para explicar em palavras humanas, como eu estou tentando fazer aqui, fica um pouco meio caolho no sentido assim, fica meio incompleto, fica meio... não, a palavra certa acho que não é só incompleto, fica um pouco... Não é cabisbaixo, não é a palavra, não. Fica meio... eu quero achar a palavra certa, pessoal. Fica meio uma explicação... Ai, tem uma palavra, quando a pessoa tem alguma deficiência, fica meio deficiente, né? Fica meio deficiente porque a nossa linguagem humana não foi criada para estruturar a explicação de realidades metafísicas e suprametafísicas, isso quer dizer que vão além das energias provincianas, das energias que formam as imediações do mundo espiritual, do nosso planeta, mas saber que o nosso sofrimento não está sendo em vão, está sendo usado por um outro nível nosso de existência, muito superior, nos traz sim um certo conforto, nos traz sim um certo centramento, e nos traz sim, se a gente quiser, a realização, ou seja, a compreensão do entendimento que não só a gente não está passando por isso de maneira gratuita, não é uma gratuidade da alma, porque ela não tem algo melhor para fazer, como a gente vai entender esse aspecto espiritual da vida e a gente... eu acho que a melhor maneira de pôr isso é bom saber que coisa ruim tá saindo da gente, vamos assim dizer, o que não nos serve mais, porque é justamente para dar espaço para coisa melhor chegar, e para coisas melhores chegarem e nos preencherem. E aí eu convido vocês para vocês fazerem uma relação da lei dos círculos centrífugos com as outras leis, porque a alma vai fazendo essa purificação com a nossa ajuda também, quando a gente aplica a lei da espiritualização, nas coisas que acontecem conectadas com a lei das afinidades, com a lei dos paralelos. Então dá pra gente pensar aí nas conexões que tem entre esta lei e a outra lei. Esta lei diz sobre a mecânica da alma, como a alma ela estrutura o edifício, simbolicamente falando, que ela vai usar para depurar. Isso quer dizer para separar todos os elementos que na verdade ela coletou com as muitas encarnações que teve aqui na Terra, e não é interessante ela levar isso com ela embora, daquelas que ela trouxe com ela quando ela entrou na roda de Sansara, e essa sim, ela vai levar embora com ela. E é meio bonito saber que a gente faz parte de todo esse processo de uma parte maior de nós, e que nós estamos atuando e sentindo essa depuração, essa purificação, de que pode parecer que é um processo nada sutil, mas que está produzindo uma sutilização. Então isso é bem curioso. O que mais que eu queria dizer daqui, que eu sempre sinto que tá faltando alguma coisa. Aí entra a lei centrípeta. Porque o que acontece? Tudo de sujeira, tudo de pior que estava ali em nós, com esse movimento que a alma está fazendo num espaço metafísico, vem à tona. Em forma de situações, às vezes em forma de doenças, em forma de questões emocionais, mentais. Então assim, é como se tudo que não fosse a gente estivesse sendo puxado para fora da gente, pra gente olhar, e é literalmente isso, e pra gente ver, isso não somos nós, mas ao mesmo tempo, durante esse período a gente precisa, nosso foco de percepção precisa se voltar para dentro. Então assim, enquanto a alma está produzindo energia centrífuga, nós humanos precisamos produzir a força, quero dizer, a força centrípeta. Porque a alma está puxando o que não somos nós, o que nunca foi nós, para fora. E nós precisamos, então, nos puxar de volta e ocupar os lugares
daquelas coisas que foram desalojadas pela alma para serem colocadas para fora. Compreendeu a chave, como que funciona? Então, quando a alma está na força centrífuga, o ser humano que está experienciando essa decantação que a alma está fazendo, precisa, ele meio que automaticamente, de uma maneira que ele entenda ou não, ele está atuando ali como uma força centrípeta. Então a alma está puxando tudo para fora e a gente está querendo se puxar para dentro. E esse se puxar para dentro, ele pode ser, às vezes, até experienciado como a fuga. A fuga, sabe quando você quer ignorar uma questão sua, uma questão pessoal, tipo, não quero lidar com isso agora. Às vezes você fala consciente, ou às vezes você tem um mecanismo inconsciente que é a manifestação dessa fuga. Nada mais é do que essa força centrípeta. É muito curioso, porque você fala, tá, não, se eu tô fugindo, eu também estou me externalizando. Se eu tô fugindo de mim, eu tô me externalizando, tô tentando me colocar fora de mim para não olhar algo sobre mim. Mas, na verdade, essa fuga que às vezes a gente observa, as pessoas não querem trabalhar na conexão, elas se acham menores do que a jornada de chama gêmea pede ou mostra para elas sentem que as exigências da espiritualidade são muito grandes. Na verdade, tudo isso que são comentários que podem estar conectados com o mecanismo ou o comportamento de fuga, é a força centrípeta em ação. Na verdade, as pessoas elas estão resistindo à força centrípeta, que é o que estaria puxando elas. Olha, você tem que olhar para isso. A pessoa fala, não, mas eu não quero olhar para isso. Não, mas você tem que ver essa questão. Não, eu não vou fazer isso. Eu estou aquém de fazer isso. A espiritualidade me pôs na coisa errada. Então, é muito interessante que o comportamento de fuga surge como o sinal mais claro de que a força centrípeta ela está em funcionamento. A gente sente mesmo uma pressão para a gente se encarar, para a gente se confrontar com as questões que vão surgindo na conexão. E aí, como a gente não tem esse hábito, não fomos acostumados socialmente a nos enfrentar, a nos confrontarmos, a sentarmos com nossos sentimentos e a nos introduzirmos neles e sentirmos a plena substância da qual nós somos feitos. Na verdade, nós somos criados para sermos passivos em relação aos nossos sentimentos e pensamentos, a não darmos a devida importância sobre como utilizá-los e a estar no controle deles. Quando a gente sente essa força centrípeta que está nos puxando de volta para dentro, enquanto a alma está puxando tudo que não é a gente para fora, a gente manifesta a fuga. Então a fuga é muito interessante, porque a fuga está nos dizendo, o mecanismo da alma está acontecendo. Tem força centrífuga, tem força centrípeta e a fuga, o que eu vou te dizer? É uma resistência nula a uma força maior, que é a centrípeta. E aí quando a gente foge da pressão da força centrípeta, a gente espana. A gente é igual um estilingue. Aí a gente entra também na força centrífuga. Mas a gente está fugindo, na verdade, dentro de nós mesmos. A gente só está se expandindo para um centro mais periférico do nosso mundo interno, onde a força centrípeta está caminhando mas ela não chegou lá. E aí depois, quando esse estilingue for, ele vai voltar. E a gente vai se chocar com essa força centrípeta. E aí vai ser muito pior, porque num primeiro momento a força centrípeta só está nos puxando. Ela está nos puxando para a gente ir lá, nos assentarmos nos lugares que ficaram liberados internamente quando a alma, com a força centrífuga, retirou daqueles lugares algo que ela não vai levar com ela para os próximos níveis de evolução. Níveis de evolução para os quais a alma também está te alçando, conforme ela vai fazendo o redemoinho, né? Ela vai formando ali o prédio dela de vários andares de círculos. E aí nesse primeiro momento a força centrípeta tá nos puxando para ocupar esses lugares com a consciência humana ali. Quem está produzindo essa força centrípeta é o espírito,
que é uma parte intermediária entre alma e ser humano. E aí, nesse primeiro momento, conforme a força centrípeta tá nos puxando para lá, e a gente mesmo, em vez de a gente se deixar ser levado por ela, a gente tenta fugir dela, né, que forma o efeito boomerang, mas a gente está fugindo dentro. Uma hora a gente vai perder moção, a gente vai perder tração, velocidade de conseguir se distanciar dela. E ela tá vindo. Aí a gente vai se chocar com esta força centrípeta. A gente vai se chocar. E quando a gente se choca com essa força centrípeta, porque o efeito boomerang foi e voltou contra uma parede, que é uma força que está atuando para a gente ir para dentro. Isso é quando a gente tem os breakdowns, ou os meltdowns dentro da jornada. É aqueles altos e baixos que são mais fortes do que o normal. A gente fica muito acabado, porque a nossa fuga, ela completou o ciclo dela de se distanciar da força centrípeta, foi pega pela gravidade da força centrípeta, puxada, se chocou com a força centrípeta, e aí, às vezes a gente fica muitos dias de cama, muitos dias desajustados, parece que é uma explosão mesmo interna que acontece, e perdendo tempo, na realidade, eu assim diria. Então, não fuja da força centrípeta. Quando você sentir que uma questão está sendo mostrada muito fortemente para você, se deixe ser arrastado por essa força, porque ela vai te levar exatamente onde você tem que estacionar dentro de você, para você observar um espaço que você não conhecia dentro de você, porque ele estava ocupado por uma coisa que nunca foi a sua alma, e por conseguinte que nunca foi você. Eu sinto, estão me falando para explicar, os espíritos que me acompanham estão falando para explicar um pouco melhor dessa relação de fugir da força centrípeta, produzir o efeito boomerang, se chocar, né, em direção contrária a ela. Eu vou até respirar um pouco aqui profundamente para eu poder colocar em termos superiores. Entende? Você está sempre em relação oposta à sua alma durante todo esse processo. Se a alma está na força centrífuga, puxando coisas de dentro de você para fora, você está sendo puxado, a personalidade humana está sendo puxada para esses lugares que ficaram desocupados. O que te puxa para esses lugares internos desocupados é a força centrípeta. Força centrípeta produzida pelo seu espírito. Você experiencia isso como uma pressão, às vezes, mental, de fazer algo com tudo aquilo que você está pensando, ou como uma emoção muito forte, da qual você não consegue se desvencilhar, ou o desespero. Tudo isso é a força centrípeta te puxando para você ir para dentro. E aí, na verdade, a gente resiste a esses pensamentos e emoções, mas na verdade o que a gente está resistindo ou resistindo contra é a força centrípeta. E aí a gente tem nossa personalidade, ela tem uma certa energia cinética, isso quer dizer energia que fica rodando, então que pode produzir um movimento da personalidade dentro do mundo interno. Então a força centrípeta está vindo, a gente vai tentar se distanciar dela, mas a gravidade da força centrípeta é muito maior. Então, eventualmente, a força cinética, uma certa quantidade de energia que a gente tinha para mover nossa personalidade por dentro do nosso mundo interno vai acabar. Quando acabar, essa personalidade vai ser capturada pela gravidade da força centrípeta. E aí a força centrípeta está vindo numa certa velocidade, você está indo numa certa velocidade. Agora a velocidade é determinada pela gravidade dessa força. E você vai se chocar com essa força. E quando você se chocar, vai doer. Você vai ter um esporão, como a gente diz. Você vai ter... eu usei a palavra explosão, mas você vai ter uma grande quebra interna. Você antes disso, você estava sentindo uma certa emoção muito forte, mas você estava ali, sabe? Mantendo, sentindo aquela emoção, aquele desconforto, aquela coisa horrível. E aí, do nada, quando há esse choque da força centrípeta com a finalização do processo de fuga por parte da personalidade, você vai ter eu acho que não é só um espanamento, porque o processo de fuga em relação à força centrípeta já é um espanamento.
Então não podemos chamar desse outro despanamento, mas você vai ter, acho que a palavra mesmo é esporão, né? Um esporrão ou esporão, que é assim, você vai ter uma experiência de energia concentrada muito rapidamente num certo ponto interno. E isso vai produzir um disparo quase que uniforme de energia por todo o seu mundo interno. Então é como se fosse um burnout interno. Acho que essa é uma boa expressão. Um burnout ou uma estafa interna. Porque assim, o burnout tradicional, ele está relacionado também com questões corporais. E mais com questões corporais, tem a parte psicológica e emocional, mas você experiencia isso no corpo. E esse burnout que eu tô falando aqui, por você se chocar contra a força centrípeta, ele é interno, sabe? Há uma desistência completa. Você pode ficar muito irritado, gritar, brigar com as pessoas, simplesmente, sei lá, meter o foda-se, desistir de coisas importantes na tua vida, se distanciar das pessoas, você pode simplesmente querer desaparecer. Então é isso, é por causa da resistência à força centrípeta que tá acontecendo. Então assim, é muito importante entender isso. Se a tua alma está movendo coisas centrifugalmente para fora de você, o seu espírito está movendo você para dentro para ocupar o lugar dessas coisas. Deixa isso acontecer. Vai ser desconfortável ter que se confrontar com uma aproximação da sua personalidade com um espaço desconhecido para ela dentro de si mesmo. Mas isso é menos desconfortável do que tentar ou fugir da força centrípeta ou se chocar contra ela, porque ela vai te capturar novamente. Tudo isso é para resumir e dizer o seguinte: nós não podemos fugir de nós mesmos. Fugir de nós mesmos é em vão. Nós podemos, ao contrário, cooperar com a mecânica da alma. A alma tá pondo em fuga ou pondo para correr aquilo que não é interessante para você ter que perder tempo, ficar prestando atenção naquilo. E o espírito, em conjunção com a alma, está fazendo você descobrir novas partes de si. Então, olha que lindo, tá tudo isso daqui acontecendo dentro da jornada de chama gêmea, não da conexão. Dentro da jornada de chama gêmea. E aí, quando a gente entende esse processo, a gente vê que a chama, o outro lá, ele tá assim, ele não sabe como que ele tá contribuindo para isso. Ele não tem culpa, ele não tem responsabilidade de absolutamente nada. Ele tá sendo uma marionete nesse processo. Às vezes em ele ter certos comportamentos com você, e você, com base nos seus comportamentos aprendidos, corresponder ou não corresponder aos comportamentos dele de certas maneiras. Ele é uma engrenagem nisso, tanto quanto você. Da mesma maneira que você estava para você era completamente desconhecível tudo isso que eu acabei de dizer, imagina então para sua chama. Então isso tira o ônus também de a gente ficar responsabilizando o outro, porque vocês dois estão imersos aí num processo da alma muito maior e que é raramente descrito ou delineado em qualquer forma ou em qualquer mídia disponível aqui no plano físico, como eu tentei fazer nesse vídeo. Para finalizar essa lei dos círculos centrífugos, eu quero fazer um convite para você. Eu tenho, alguns de vocês já sabem, assim, toda essa explicação pode ter feito você renovar a sua vontade de querer trilhar essa conexão de uma maneira que esteja almicamente alinhada, ou seja, que esteja alinhada com a sua alma. Talvez pode ter renovado a sua vontade de querer mais uma vez tentar trilhar essa conexão e jornada de chama gêmea pelos preceitos da espiritualidade e da mecânica dos mundos superiores, porque é uma jornada que existe de acordo com a mecânica que existe em outros níveis de existência, não
não de acordo com o nosso nível de existência aqui. Apesar de ela estar sendo trilhada nesse nível, as regras delas vêm de cima e não de baixo. Se esse é o seu caso, talvez você se interesse em ter uma confirmação, se essa pessoa realmente é a sua chama gêmea, e se for, ela vai estar imersa em tudo isso que eu acabei de explicar para você. Eu tenho uma consulta em que eu faço essa confirmação de vínculo, que é 581. O valor, preço é de 581 na moeda local do participante. Lembrando que eu tenho uma comunidade aqui internacional de espectadores. Mas eu quero facilitar para vocês. Então, até o último dia de setembro de 2024, eu vou oferecer essa confirmação de vínculo por 2 preços mais baratos, através de 2 promoções. Você pode marcar comigo uma consulta de apenas 15 minutos, e aí, nessa consulta de 15 minutos, você vai receber uma confirmação de se é a sua chama gêmea ou não. É claro, vai ser muito menos tempo, eu vou basicamente, quase que praticamente só lhe dar a confirmação, sem muitos detalhes adicionais. E aí, para marcar essa consulta de 15 minutos, é R$150. Nesse caso, é R$150 para qualquer pessoa de qualquer localidade geográfica no planeta. Se você quiser, além da confirmação, um pouco mais de informação para trazer a contundência dessa confirmação, aí você pode marcar a outra consulta, a segunda promoção, que é uma consulta de 30 minutos por R$300. Então, esses 2 valores promocionais para confirmação de vínculos vão ser válidos até 31 de setembro. Depois volta o valor original de 581, de acordo com a moeda do seu país. E a terceira promoção que eu quero fazer, eu estou nesse exato momento, desde o início de agosto, mentorando pessoas num programa de mentoria que se chama Chama Gêmeas Mentoria Inicial. São 8 encontros, nós já fizemos 3 dos 8 encontros e o valor original era R$2.000 para você passar 4 meses comigo aprendendo como se alinhar com as forças, leis e informações que você precisa para você trilhar essa conexão de chamas gêmeas, essa jornada da conexão de chamas gêmeas e sair do sofrimento e quem sabe ter a oportunidade de remagnetizar essa pessoa enquanto você estiver encarnada aqui no físico. A terceira promoção que eu vou abrir agora é isso, é a seguinte: você vai poder acessar esses 8 encontros pelo valor de R$1.000, dividido em até 12 vezes no cartão de crédito, ou você pode fazer uma transferência única no Pix para quem está no Brasil. Olha que legal, você pagando R$1.000, você vai ter acesso aos 3 encontros que já foram gravados, vai conseguir ainda ter acesso ao encontro que vai acontecer, o 4º encontro que vai acontecer ao vivo ainda no final desse mês, e vai ter acesso aos outros 4 encontros subsequentes que vão acontecer divididos entre o mês de outubro e novembro, ao vivo, ou se não puder estar ao vivo, terá acesso à gravação para assistir eles depois. Então, é uma promoção única que eu estou fazendo pela metade do preço, os 8 encontros. Então, como que você pode participar dessas 3 promoções? Vai estar tudo aqui na caixa de descrição desse vídeo. Vai ter o meu número de contato no WhatsApp. E fica comigo para os próximos vídeos, porque essa lei dos círculos centrífugos, ela está conectada com uma outra lei, que é a lei das colateralidades, que é o que eu vou falar na próxima vez que eu fizer uma postagem aqui no canal. Lembrando, as 3 promoções são válidas apenas até final de setembro de 2024. Aproveita também para checar outros cursos que eu dou de espiritualidade que estão, para maior ou menor grau, conectados à conexão em jornada de chamas gêmeas no nosso site, que já está pronto, é o www.amorlensage.com.br. Aqui nos nossos links, logo no perfil de entrada do nosso canal, você vai poder ver o nosso site e também os outros links que nós disponibilizamos. Eu espero que você tenha tirado proveito dessa informação da mecânica da alma que eu quis trazer para vocês. Eu sou Conjubária Nakenda Sinatra Vermeer e até o nosso próximo material.